Olá a todos, o meu nome é Hugo e no outro dia achei interessante. No episódio de hoje vou falar sobre matemática. Eu sei que muitos de vocês vão discordar. Para mim, matemática é um grande amor na minha vida. Encaro matemática como um grande desafio que quantas mais voltas temos de dar para descobrir a solução, melhor é para mim. Mas matemática não é considerada como ciência. Aliás, nós quando falamos de ciência em si, falamos de STEM. S-T-E-M. Science, Technology, Engineering and Mathematics. Eu não vou deixar de falar de matemática neste achei interessante, porque a matemática é a base de grande parte da ciência que nós temos hoje em dia. E se nós não falamos de matemática, não conseguimos de facto falar e compreender a ciência que nós temos hoje em dia. Portanto, small disclosure. E espero que a partir do episódio 2 consigam ver a matemática um bocadinho mais, de uma maneira mais bonita. Bem, vou falar de uma fórmula que me fez amar esta disciplina. Algo que eu vou tatuar no meu pulso quando tiver coragem este ano. Eu sei que parece muito esquisito, mas tatuar uma fórmula matemática para mim simboliza grande parte da minha vida e do meu percurso académico e para mim mostra mesmo, sou um bacana mesmo maluco. Pronto. Então, a fórmula mais bonita do mundo tem um nome. Identidade de Euler. Foi descrita pela primeira vez em 1748 por Leonard Euler na sua publicação chamada Introdução à Análise do Infinito. Mais um título dramático. Incrível. Então, a fórmula diz o seguinte. E levantado a I vezes π, soma com 1, vai dar 0. Não vos disse absolutamente nada, compreende? Porque tem aqui várias constantes, algumas delas que vocês conhecem, outras que nunca ouviram falar se não trabalham diretamente com matemática. Vamos falar de cada uma de cada vez. Então, primeiro é o π. Toda a gente conhece o π. Qual é a definição de π? Se nós tivermos um círculo de raio 1, o π é o comprimento do fio que nós fazemos o círculo. Não. Se nós tivermos um círculo de raio 1, a corda que nós vamos ter de utilizar para formar esse círculo é 2 vezes π. Ou seja, π é metade do perímetro de um círculo de raio 1. É um valor que tem uma dízima infinita. Quando eu falo dízima, é casas decimais, que o seu número é infinito. É por isso que nós chamamos o π um número irracional. Ou seja, nós não conseguimos simplificar mais o número π, é apenas um número que tem infinitas casas decimais. O valor de π, eu não sei de cor, antes sabia, eu achava isso tipo uma curiosidade interessante, mas normalmente é utilizado, nos exames de nono ano, 3,1415. 3,141516, acho eu. Mas 3,14. Nós usamos o π quando falamos de círculos, circunferências, falamos de cilindros, esferas, tudo isto para calcular áreas e volumes. Há uma parte da matemática que é a trigonometria, que toda a gente ama. Quando falo de trigonometria, os olhos brilham de medo. O que acontece é que a trigonometria fala em ângulos. Fala em triângulos retângulos, em que um dos ângulos é 90 graus. E a trigonometria correlaciona os ângulos de um triângulo com os seus lados. E temos as funções trigonométricas, o seno, cosseno e a tangente. E a única coisa que eu quero que vocês pensem é que o seno, cosseno e a tangente relacionam muito a maneira como nós vemos estruturas arquitetónicas, como é que nós vemos o mundo e como é que nós conseguimos ver, por exemplo, sombras. Aliás, Pitágoras, quando criou o seu teorema de Pitágoras, viu a sombra de uma pirâmide e tentou, assim, calcular a sua altura, a partir apenas da sua fórmula. Soma dos catetos aos quadrados igual à hipotenusa ao quadrado. Então, a trigonometria, seno, cosseno e tangente, que relacionam os ângulos com os lados do triângulo. E há uma coisa chamada o círculo trigonométrico, que é exatamente o que eu quero falar e que relaciona com o π. O círculo trigonométrico é um círculo de raio 1, que faz com que, se eu mexer, por exemplo, a ponta da minha caneta, que está na ponta do círculo da direita, se eu andar um bocadinho, vou formar um ângulo positivo. E sempre que eu mexer este ponto, as suas coordenadas vão ser sempre alteradas, dependendo do ângulo que for criado. Estas coordenadas são os valores de cosseno e de seno. E se eu der meia volta, eu tenho π. Se eu der uma volta completa, tenho 2π. E assim continuamente. 3π, 4π, pá. Portanto, tem tudo a ver com ângulos e com triângulos. O π. Depois vem a próxima constante. O I. E o I é inacreditável. O I foi criado. Sim, foi criado pelos matemáticos.
que é um número complexo. O i é raiz quadrada de menos 1. Bem, primeiro, o que é uma raiz quadrada, né? Então, uma raiz quadrada está-me a fazer uma simples pergunta. Que número multiplicado por ele mesmo dá este valor? Por exemplo, raiz quadrada de 16 é 4. Porquê? Porque 4 vezes 4 é igual a 16. Raiz quadrada de 25, mesma coisa. 5 vezes 5 dá 25. Portanto, vamos pensar no seguinte. Vamos pensar na multiplicação. É possível, quando eu multiplico um número por ele mesmo, dar um número negativo? Não. Como? Bem, mais com mais dá mais. Um número positivo vezes um número positivo dá um número positivo. Quando eu multiplico um número negativo com um número negativo, também vai dar positivo. A maneira como eu penso nisto é, por exemplo, nas pilhas. Todas as pilhas têm uma parte mais e uma parte menos. E em tudo o que nós precisamos de pilhas, também tem parte mais e parte menos. Para que as pilhas funcionem, o mais tem que ir na parte do mais, o menos tem que ir na parte do menos. Mas, se eu colocar a pilha ao contrário, ou seja, mais com menos e menos com mais, a pilha não vai funcionar. Portanto, imaginem o resultado da minha conta como o funcionamento da pilha. Se não funciona, é menos. E eu só vou ter menos se tiver sinais diferentes. Portanto, se eu multiplico um número por ele mesmo, como é que é possível dar menos? Não é. Porque ou o número é positivo e com outro positivo, ou é negativo e esse também tem que ser negativo. Portanto, raiz quadrada não pode ter um número negativo lá dentro. Isto é a regra que os matemáticos disseram. E isso deu origem a todos os números reais que nós conhecemos hoje em dia. Mas os matemáticos disseram, not enough. Vamos criar aqui outra classe de números, os números complexos, em que dizem, ok, afinal a raiz quadrada pode ter lá um número negativo. E sempre que eu tiver, por exemplo, raiz quadrada de menos 25, o resultado é 5 e o i está ali a dizer, aqui a raiz é negativa. E vocês podem me perguntar, o que é que o i e os números complexos têm a ver com o pi? Absolutamente nada. Foram criados em outras alturas completamente diferentes e com propósitos completamente diferentes. Mas juntam-se nesta. Mas ainda falta o do piece de resistance, que é o E. O número E é designado o número de Euler. Mas não foi descoberto por Euler. Foi descoberto por Jacob Bernoulli, quando este estava a analisar o comportamento dos juros compostos. Nunca pensei em falar de economia neste podcast, mas vamos lá. Basicamente, Bernoulli pensou no seguinte exemplo. Se eu depositar €1 no banco e usar uma taxa de juros de 100%, no final do ano ficam €2. Mas se eu fizer as contas com 2 períodos, ou seja, depois de 6 meses e depois no final do ano, ficam €2,25. E se eu fizer 3 vezes, ficam €2,37. Portanto, com este ritmo, estamos a pensar que, ok, então se eu dividir em períodos cada vez mais pequenos, vou ter milhões de euros ao final do ano. Infelizmente não é assim que a vida funciona. Vamos tendendo para um valor específico, que é 2,71828182849. E o Euler deu o nome de E, anos depois. Este valor é comumente utilizado na perspectiva de crescimento exponencial, shout-out aos miúdos do 12º ano, que tem múltiplas aplicações no mundo da biologia, por exemplo. E este valor pode ser obtido por múltiplas somas de sequências em que temos 1 mais 1 sobre o número. Ou seja, imaginem, 1 mais 1 sobre 1 é o primeiro elemento. 1 mais 1 sobre 2 é o segundo elemento. E assim sucessivamente. E depois as pessoas pensam, ok, então, e se eu tiver E levantado a um valor diferente? O que é que eu vou ter? Eles pensaram, ok, então, se eu tenho este E, que é um número complicado, como é que eu vou obter uma sequência do número, por exemplo, de π? É levantado a π, quanto é que dá? Eles pensaram, ok, é levantado a π é obtido através da soma das funções cosseno e das funções seno. E eles disseram, ok, então é levantado a π dá outra constante. E essa constante, quando temos lá o i lá em cima, conjuntamente com o π, dá igual a menos 1. Não me perguntem porquê, mas é brutal. Depois, somado com 1, dá 0. Ok, então 3 constantes descobertas ou até criadas em contextos diferentes e alturas diferentes juntam-se na seguinte fórmula. E levantado a i vezes π, somado com 1, dá 0. Como é que isto é possível? Lá está. Estes 3 diferentes números
que ambos têm diferentes aplicações para a matemática, têm diferentes contribuições e são utilizados em diferentes áreas, ou em engenharia, ou em física, ou até mesmo no nosso dia-a-dia. E nestes casos, é por isso que é considerada a forma mais bonita. Porque é através dos nossos pensamentos, todos abstratos e todos diferentes uns dos outros, que quando juntamos tudo na mesma identidade, chegamos ao número -1. E este valor, que é o número que nós conhecemos, é racional, é um número fácil de compreender. Como é que a partir de números tão diferentes uns dos outros, tão difíceis de compreender, é por isso que são chamados irracionais, como é que todos juntos, nesta forma exata, dá -1? É por isso que é tão bonito, pessoal, é por isso que é tão incrível. Mas como é que ele pensou em elevar I vezes π e chegar a este resultado? Bem, se eu pegar no E levantado a x pode ser qualquer número imaginável, eu vou ter uma sequência de somas em que cada um vai ter um diferente nível de x. Por exemplo, o primeiro elemento vai ter 1 apenas, o segundo vai ter x ao quadrado, x ao cubo e assim sucessivamente até ao infinito. E o que é que o Euler pensou? Ok, eu sei que as formas trigonométricas que eu já falei, seno, cosseno, por exemplo, têm formas diferentes também para chegar a estes resultados. Eu posso ter seno como a soma de diferentes valores, muito semelhante ao E levantado a x, e o cosseno é a mesma coisa. Portanto, o que o Euler fez? Ok, se misturar o seno e se misturar o cosseno de uma maneira brilhante, eu chego à mesma coisa que o E. Isto significa que, se eu levantar E levantado a π, eu posso simplificar na forma de cosseno mais seno. Chegando ao seno mais cosseno, voltamos ao nosso círculo. Um círculo de raio 1, bastante simples, que à medida que vamos mexendo o ponto ao longo da circunferência, vou tendo diferentes ângulos, voltando ao π, sendo meia circunferência. E aqui chegamos à nossa relação de -1. Ele juntou estas diferentes constantes para finalmente chegar a uma relação que diga, ok, estes números irracionais deixam de ser irracionais quando estão todos juntos. Se acharam este episódio interessante, não se esqueçam de subscrever e fazer like onde quer que ouçam. E se nos quiserem ajudar a crescer, deem 5 estrelas na plataforma iTunes. What? Se nos quiserem ajudar a crescer, deem 5 estrelas na plataforma iTunes, ser muito fecholas. E se tiverem sugestões sobre temas para eu divagar até a eternidade, podem mandar-nos mensagem no Facebook ou colocar uma mensagem no site da Broá. Tchau!